Estamos todos reunidos aqui, certamente abençoados também. Há uma atmosfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar e uma igreja forte edificar pra louvor de sua glória. Vem, Senhor, sua história escrever através de nossas vidas. Teu querer que sejamos, cumpra em nós teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Estamos todos reunidos aqui, certamente abençoados também. Há uma atmosfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar e uma igreja forte edificar pra louvor de sua glória. Vem, Senhor, sua história escrever através de nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar Mais Ainda Estou Aqui. Se você está feliz, diga amém por estar aqui nesta manhã. Graças a Deus. Anos têm passado já, desde o dia em que eu vi duras batalhas pelejadas, mas ainda estou aqui. Não tem sido fácil avançar, é difícil este caminho, mas tuas mãos são poderosas. Até aqui me tem
glorifica ao Senhor. Muitas vezes tenho sentido que minhas forças desfalecem. Em desistir tenho pensado, mas ainda estou aqui. Sei que outros desistirão e não se encontram mais aqui. Num caminho estreito e difícil, eu preciso prosseguir. Mas ainda estou aqui, confiando só em Ti, Senhor. Mas ainda estou aqui, pois sei que Tu terminarás Sua obra em mim. Mas ainda estou aqui, e não é porque eu queira, é Sua graça e nada mais, Senhor meu Deus, que me sustenta até o fim. Mas ainda estou aqui, confiando só em Ti, Senhor. Mas ainda estou aqui, pois sei que Tu terminarás Sua obra em mim. Mas ainda estou aqui, e não é porque eu queira, é Sua graça e nada mais, Senhor meu Deus, que me sustenta até o fim. É Sua graça e nada mais, Senhor meu Deus, que me sustenta até o fim. Aleluia, vamos dizer aleluia, aleluia, aleluia. É Sua graça e nada mais. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Senhor,
Encha-nos mais deste amor divino, Pai. Tudo o que precisamos em nossa vida é estarmos cheios deste amor divino. Ele conquistará as portas trancadas, abrirá portas trancadas para nós passar. O amor emudece, amolece, o amor conquista, o amor vence. Ajuda-nos, ajuda-nos, dá-nos mais. Nós não estamos cansados de te ouvir. Sempre estamos querendo mais, Senhor, querendo mais. Fala mais para nós. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Nós vamos ter agora 2 pregadores, até 12:30, né? O pastor Gustavo, de Lusiânia, vai trazer agora uma mensagem aos nossos corações. Depois o pastor Márcio, lá de Gurupi, ele trabalha ao lado do pastor Eber, é um filhão nosso também, né? Desde o início, menininho, cresceu, vamos ouvi-lo também. Pastor Gustavo, bem-vindo, como seu coração sente, fala para nós, com toda a alma, somente crer, somente crer. É uma família, somos uma família. Amém. O importante não é onde você está, é se Deus está lá com você. Bom dia com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. É um privilégio estar mais uma vez aqui neste lugar. Agradeço ao pastor Adalto a confiança. Deus te abençoe, continue recompensando o irmão. Nós vamos ficar de pé, irmãos, vamos ler a Bíblia, Filipenses capítulo 2. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Cremos que temos sido ricamente abençoados desde ontem à noite, hoje pela manhã, e seremos no restante deste dia e amanhã também. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, nós te agradecemos mais uma vez, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos concede
de entrarmos em lugares celestiais, assentarmos e termos companheirismo com o Senhor. É o que satisfaz as nossas almas, é o que nos dá prazer, é o que nos dá alegria, é estar na presença do Senhor. E pedimos, ó Pai, que o Senhor vivifique estas palavras aos nossos corações nesta manhã e nos ajude a caminhar um pouco mais, ó Pai, neste dia. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos com o perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor, amém. Assentai-vos, irmãos. Deus nos abençoe. Eu gostaria de começar aqui. Ontem à noite o pastor Adalto me chamou, depois do culto, e me pediu para que falasse um pouquinho nesta manhã. Na mensagem "A semente não herdará com a palha", parágrafo 38, eu quero fixar isto nesta manhã. Agora veja você, daquilo que eu disse ontem à noite, o profeta se referindo a uma mensagem que ele havia pregado no dia anterior. Qualquer movimento saindo daquele plano original de Deus desequilibra o negócio todo. Qualquer movimento saindo do plano original de Deus desequilibra o negócio todo. Não podemos nos mover daquela palavra original. Não podemos nos mover daquilo. O irmão Brana, se referindo a Israel, e é bem conhecido de todos nós, ele diz: tudo corria bem para Israel. Eles estavam na jornada, no deserto, lutavam, venciam, não havia um hospital no meio deles, não havia enfermeiros, não havia médicos, não havia nada, mas Israel não perdia um homem nas batalhas e nem sequer tinham algum dos seus homens feridos. Caminhavam, lutavam, pelejavam com a certeza de que venceriam e com a promessa de que não perderiam nenhum de seus homens nas batalhas. Mas o dia em que um homem, no meio de Israel, olhou uma capa babilônica, uma cunha de ouro, e quem sabe pensou: eu tenho lutado há tanto tempo ao lado de Israel, ao lado dos exércitos, e nunca sequer, ao menos, fui considerado. Eu vou pegar só isso aqui, vamos dizer, uma consideração, um prêmio pelo que eu já fiz, pelo que nós já fizemos, e ele apanhou aquela capa e aquela cunha. Exatamente no dia em que aquilo aconteceu, Israel perdeu muitos homens. Aí nós vamos voltar no que acabamos de ler na mensagem "A semente não herdará com a palha". Um passo fora do plano original coloca todo o negócio a perder. O irmão Brana, se referindo a um sonho que a sua mãe teve a respeito de uma mulher que estava indo em direção a uma escada com saltos altos, e ele estava ali gritando para ela: olha, você não pode ir desta maneira, você não pode subir desta maneira. E o irmão Brana disse que ela olhou para ele e disse: eu vou provar para você que eu posso subir.
Ele diz, ela obedeceu em tudo, menos uma coisinha. Agora nós vamos entrar propriamente naquilo que o irmão Brana diz na mensagem Shalom. E eu gostaria, irmãos, por favor, que vocês tocassem aí algum hino em ritmo diferente. Cada um em um ritmo, em um compasso diferente, não sei como se chama isso. O mesmo hino, cada um em um ritmo diferente. Por favor, para nós entrarmos. Não é entendível. Não é entendível. Alguns podem entender porque conhecem o que eles tocaram. Mas agora toquem todos juntos, por favor, no mesmo ritmo, no mesmo compasso. Amém, amém, obrigado. Um passo fora coloca todo o negócio a perder. Uma coisinha, às vezes, insignificante, simples, pequena, que nós fazemos ou deixamos de fazer, podemos colocar tudo a perder. O irmão Brana nos diz na mensagem Shalom, parágrafo 149 em diante, é bem conhecido também de todos nós, ele falando sobre sinfonia, ele vem e nos diz, a palavra dele é justamente como uma grande sinfonia. A palavra dele, é justamente como uma grande sinfonia. Agora eu faço a pergunta para mim, você faz para você. De que maneira eu estou tocando esta sinfonia? De que maneira eu estou fazendo isto? E ele começou o seu plano original de Deus estabelecendo regentes. Estabeleceu Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, o irmão Brana, regentes conhecedores do compasso, conhecedores da letra que o compositor, o grande compositor, havia composto. E eles começaram a reger a grande orquestra de Deus, tocando cada um em sua era, da maneira que deveria fazê-lo. Paulo veio cantando a fé, Irineu a virtude, Martim o conhecimento, Columba a temperança, Lutero a paciência, Wesley a piedade, o irmão Brana o amor fraternal. Agora o próprio irmão Brana nos diz, foi um homem ungido. Hoje é um povo ungido. Paulo disse a Timóteo, de que cidade em cidade fosse estabelecendo presbíteros, fossem colocando regentes, um regente aqui no Pedregal, um regente ali, outro regente ali, outro regente ali, outro regente ali, conhecedores da composição do grande compositor mestre.
E um passo fora disto coloca todo o negócio a perder. Um passo fora disto. É por isso que o irmão Branham continua dizendo, se você não conhece uma sinfonia, ela é um montão de barulhos. Você não entende, é simplesmente um monte de barulhos e tantas outras coisas. Você tem que entender o que é. Você tem que entender o que é. É tudo feito em sinais e movimentos, mas representa um drama nesta sinfonia. Chega-se a uma melodia completa. Aí você não entende. O pastor é o regente de Deus colocado na igreja. Ele faz às vezes por pequenos sinais. Mas ele faz aquilo direcionado pelo compositor-chefe. As suas atitudes são direcionadas exatamente pelo compositor-chefe. O compositor conhece todo o movimento do fim ao princípio e do princípio ao fim. Aquele que escreveu isto, ele compõe isto, e ele conhece toda e pequena junção, cada junção daquela música. Se ele conhece toda a junção, se o compositor que escreveu aquilo conhece toda a junção, o regente também tem que conhecer para regê-la. Não existe maneira de fazer a não ser conhecendo. Agora, isto é mais ou menos como um motor, vamos dizer, um motor de um automóvel, de um carro. Aquele motor, para funcionar de uma maneira perfeita, ele precisa do combustível, da água, do óleo, precisa que a faísca pegue para que funcione corretamente. Não adianta você ter a água, ter o óleo, ter a faísca e não ter o combustível. Nem tampouco adianta você ter o combustível, ter a água, ter a faísca e não ter o óleo. E você vai indo. Você pode fundir aquele motor. Tem que levá-lo à retífica. Agora, o que falta às vezes em nós é exatamente o que Deus fez com Jeremias. Quando ele o chamou lá no capítulo 18 e disse, olha, desce um pouquinho lá para a casa do oleiro, eu vou untar, vou colocar um pouquinho de óleo nestas engrenagens, para que elas parem de ranger. Vou colocar um pouquinho de óleo aí para a coisa funcionar perfeitamente. O irmão Branham diz na mensagem, uma igreja enganada pelo mundo, ele diz, você toma uma semente de milho e coloque-a na terra. Ele diz, ela desce dura, fechada, às vezes cheia de si, cheia de coisas, eu tenho, eu faço, eu fiz. Mas se ela tem um germezinho de vida ali dentro, o irmão Branham diz, ela sobe flexível. Ela sobe maleável. Ela não tem que estar ali enrijecida quando sobe. Ele diz, quando o vento bate, ela vai, ela balança para um lado, ela balança para o outro. E esta é exatamente a maneira como acontece e como aconteceu com cada um de nós.
À medida que podemos descer, às vezes como pessoas duras, enrijecidas, e subir flexível. Quando você pode subir flexível, você vê o Espírito Santo agindo, você acompanha aquilo de uma maneira tão maravilhosa, tão alegre, tão feliz. Aí ele continua dizendo, nesta mesma mensagem, uma igreja enganada pelo mundo, ele continua dizendo aqui, se você vai à Itália, você encontra lá um espírito italiano. Se você vai à França, da mesma maneira. Se você vai à África, se você vai à América, aqui no Brasil tem o espírito brasileiro que impera, que domina. Em cada uma das nações, as pessoas agem segundo os costumes daquela nação. Mas a partir do momento que você consegue entrar nisto, como nós já ouvimos hoje, você é parte disto. Você passa a viver isso, ser parte disto. O irmão Branham diz, nós somos do céu. E o Espírito que está em você motiva a sua vida. É por isso que você não consegue sair desta sinfonia, nem para um lado, nem para o outro. É por isso que você está atento a cada movimento do regente. É por isso que você está atento a cada junção daquela composição. Porque aquilo que está em você é aquilo que rege a você. Agora ele diz, você pega um homem renegado, um fugitivo, para começar ele não tem um lar. Ele vive fugindo de um lado para o outro, isso, aquilo. Mas ele diz, você pega um peregrino, aquele peregrino tem um lar real. E ele pode estar longe da sua terra. Ele pode estar longe de seu lar. As suas atitudes refletem o seu lar, que é real. O seu modo de ser reflete aquele lar. O irmão Branham conta isso a respeito daquele rapazinho que foi para um outro país para aprender a pintar com um grande pintor. E ele diz, todo finalzinho de tarde, aquele pintor dispensava toda a turma, e alguns iam beber, outros iam fazer aquilo outro. Ele diz, mas aquele rapazinho, ele chegava na beira da praia e ficava olhando o sol se pôr. E ele acompanhou aquilo por dias e dias, até que ele chegou naquele rapazinho e disse, por quê? Por que que você não vai beber com os outros? Por que que você não vai agir como o restante deles agem? E ele diz, olha, eu tenho um compromisso com uma moça que está lá do outro lado do país. E ele diz, nós combinamos exatamente a mesma coisa, que quando o sol estivesse se pondo, eu daqui iria olhar o sol se pondo e ela faria a mesma coisa lá. Ela agiria da mesma maneira do outro lado. Se você é de Deus, você fará como se faz no céu. Se você é de Deus, você fará como se faz no céu. O seu espírito combina com aquele espírito lá de cima. E você age da mesma maneira. Aí nós ouvimos ontem
aí se cumpre exatamente aquilo que ouvimos ontem. Deus, não tem outros pés a não ser os meus e os seus. Ele não tem outros olhos a não ser os meus e os seus. Ele não tem outra boca a não ser a minha e a sua. Porque ele pode realmente confiar. Ele pode realmente confiar. Em quem? Em mim e em você. Ele fez isto com Jó. Quando Satanás apareceu, ele não apareceu, foi num campo de futebol, foi dentro de um cinema, foi nisso, foi naquilo, mas ele apareceu na reunião dos santos. Foi na reunião dos santos. E Deus tinha tanta confiança naquele regente chamado Jó, que ele disse para o diabo: olha, você observou lá meu regente lá embaixo? E Satanás disse: também, o senhor dá tudo que ele quer. Ele disse: não, tira tudo que ele tem. Tira tudo que ele tem e observe se a música não vai ser tocada da maneira correta. E de repente lá vem Satanás de novo dizendo: olha, eu já tirei tudo, mas ele ainda tem saúde. Por isso que ele pode tocar tão bem. Ele pode reger maravilhosamente bem. Deus diz: vai, tira a saúde dele. Tira e veja se ele não continua sustentando a mesma regência. O irmão Brana diz: quando nós nos tornamos cristãos, ele diz: eu não me tornei um cristão para ter uma vida fácil, para ter as coisas fáceis nas minhas mãos. Ele diz: quando eu me tornei um cristão, eu tinha a convicção que eu estava indo para um campo de batalha para lutar. Eu estava indo como um regente nas fileiras para lutar. E cada vez que você passa na rua, moça, que você passa, rapaz, irmão, irmã, criança, seja quem for, ainda que em silêncio você está gritando, existe uma música real a ser tocada. Existe algo real que pode tocar esta música. Aí ele entra aqui dizendo: bom, mas a igreja tem perdido. A igreja tem perdido. Deixa eu ler aqui. A mensagem de uma igreja enganada pelo mundo. Parágrafo 12 em diante. O irmão Brana diz: quando a igreja seguia reverentemente e diariamente a liderança do Espírito Santo, Deus os abençoava. Milagres, maravilhas, sinais seguiam a igreja. E às vezes Deus tem que fazer certas coisinhas para tirar o conhecimento de certos regentes, como ele fez com Paulo. Paulo conhecia demais, ele era instruído, mestre aos pés de Gamaliel. Mas o compasso da vida de Paulo era completamente ao contrário do de Deus. E Deus chegou ao ponto que disse: espera aí, rapaz, eu vou te derrubar desse cavalo, eu vou tornar você cego, Saulo, vou te derrubar desse cavalo, vou fazer você ficar cego, mas tem uma coisa: quando você se levantar de novo, você vai tocar a minha música. Vai, quando você se levantar, você vai tocar o que eu quiser que você toque.
E com quantos ele tem feito isto? Olha para você mesmo. Eu olho para mim, você olha para você. E lembre daquilo que Deus disse para Davi, quando ele sacudiu a Davi, diz: rapaz, espera aí, dá uma olhadinha para trás, vê de onde eu te tirei, vê o que você fazia lá, vê a música que você tocava lá. E veja o que você está fazendo hoje, veja onde você está hoje. Aí o irmão Branham diz: o problema é que nós estamos querendo fazer sucesso seguindo o que o mundo faz. Ele diz: esse é o problema. Mas aí ele completa dizendo: o sucesso da igreja, o sucesso da igreja, o sucesso da igreja repousa na pregação do Evangelho, do poder de Deus e da demonstração do Espírito. É aí onde está, é aí onde descansa o sucesso da igreja. É aí onde repousa. É quando nós podemos olhar para os nossos regentes e descansar que aquele regente está tocando a coisa realmente verdadeira e genuína como ela deve ser tocada. É exatamente aí quando você pode deitar, colocar a cabeça no travesseiro e agradecer, dizer: Senhor, Senhor, obrigado pelo regente que o Senhor me deu. Senhor, obrigado por este regente. Aleluia. Não interrompa o ritmo se você é parte da sinfonia de Deus. Se você é parte da sinfonia de Deus, não interrompa o ritmo da sinfonia. Não interrompa o ritmo da palavra. Entre no compasso da coisa. E a semente eleita que a viu e creu nela, caem direto nesse ritmo com ela. A semente eleita que a viu e creu nela, cai diretamente neste ritmo com ela, com a palavra. Por isso que você olha para você, não é um fardo para você se vestir decentemente. Não é um peso para você não cortar o seu cabelo. Não é um fardo para você agir honestamente. Não é um fardo para você ser um cristão. É apenas o toque da melodia. É apenas o compasso daquela melodia. E aquilo se encaixa tão perfeitamente na sua vida. O irmão Branham conta a história do violino. Ele diz: olha, é que ele ia ser leiloado por qualquer quantia, por qualquer coisinha. Ele chega a usar a expressão que nós estávamos sendo vendidos, leiloados pelo diabo, por qualquer quantia. Mas tem uma coisa: quando o mestre, compositor, pegou aquele arco e diz: olha, apesar dele estar sendo leiloado por qualquer jeito, está vivendo de qualquer maneira, ele é um arco. O que falta nele é apenas um pouquinho de óleo,
um pouquinho de azeite. O que falta nele é somente o batismo com o Espírito Santo. O que falta nele é apenas ele ver o Elias da era. O que falta nele é apenas isto, o restante acontece automaticamente. Deixa eu untar este arco aqui. E aconteceu com você, comigo, com cada um de nós, a mesma coisa que aconteceu com Paulo. Quando você se levantar, você vai tocar aquilo que eu quero que você toque, Paulo. E isto aconteceu com você, isto aconteceu comigo, isto acontece com cada um de nós. A coisa que devemos desejar realmente é isso. Senhor, se eu tiver que perder isto, perder aquilo, se eu tiver que descer lá na casa do oleiro, se eu tiver que ser quebrado, se eu tiver que ser moído, que o Senhor faça o que tiver de ser feito, mas a coisa que eu desejo é tocar as melodias do céu, é estar no compasso de Deus. O restante Ele toma conta. Aleluia, aleluia. Deus os abençoe. As palavras de vida narram tudo que Cristo fez. Pelas palavras de vida, elas vêm de cima, seu poder domina. Que belas são e alegres são essas palavras de vida. Que belas são e alegres são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo.
Aleluia. Som. Aleluia. Glória a Deus. Som. Me dê som aqui. Nós somos esta sinfonia de Deus. Somos esta. Vai dar neste. Som. Nós somos esta sinfonia de Deus. É tão bom ser esta sinfonia de Deus. É tão bom ser parte desta sinfonia de Deus. Você deve te orgulhar de ser parte disto. Onde você estava, lá nas trevas, no lixo, e Deus te trouxe, te lavou, pôs a mim, pôs a nós, para ser parte desse grande coral de Deus, este grande coral de Deus. Ele é o regente, o Senhor Jesus é o regente, e Ele rege. Ele rege, o Senhor Jesus rege. Aqui estão os regentes físicos de Deus na terra, anjos. Vocês têm que olhar para estes homens como anjos, porque a Bíblia diz que são. Cada um deles são regentes de Deus para desenvolver a grande melodia da música, que é a palavra, a sã doutrina. Eles são usados para desenvolver esta grande melodia. Eles são os regentes. Ai de quem não crer nestes homens de Deus. Nós devemos crer mais nos ofícios de Deus, para que sejamos mais abençoados. Se o regente disse é aqui, é aqui. Para aquele momento é aqui. Se o regente disse é aqui, para aquele momento é aqui. Tem coisa que o regente fala que não está nem escrito na Bíblia. Está nem escrito na Bíblia. Mas aquilo é aquilo. Não está nem escrito na mensagem. Mas aquilo é aquilo. Para aquele momento, talvez seja uma coisa passageira, para aquele momento. Mas é aquilo. Eu tenho sido, durante esses 42 anos nesta mensagem, muito abençoado por causa de entender assim. Esse aqui é meu pastor. Tudo que ele tem pregado durante esses 42 anos que eu ouço ele, eu não questiono. Está escrito ou não está escrito, eu sei que ele é um regente de Deus. Sou feliz em estar atrás.
Melhor coisa, melhor posição para um ser mortal como eu, como você, é estar atrás do regente de Deus. Josué e Caleb nunca teve problema em ficar atrás de Moisés. Moisés desce do monte com as tábuas da lei. Não farás imagem. Depois volta do monte e manda o povo fazer 2 querubins. Não tinha nada escrito da parte de Deus, mas foi Deus, o grande regente, mandando o regente Moisés fazer aquilo, para aquele momento, para aquele fim. Tem coisas que a nossos olhos, para aquele momento, parece esquisito. Esquisito. Para a lógica, para a razão. Mas se você ficar quietinho, deixa a coisa passar, deixa as águas deslizar, lá na frente você vai entender. E ainda que não entenda de cá, do lado de lá nós vamos entender tudo. Não é tudo que nós temos que entender de cá, não. Curvas do caminho, fases, todo regente tem suas fases, seus ministérios, fases. Existe fase que o próprio Espírito Santo leva ele a atuar de certa forma, dentro da mensagem, dentro da sã doutrina, dentro do Espírito. Fases, presente do ministério de cada um. Feliz do crente que tem um pastor na vida. Infeliz da ovelha que não tem um pastor a quem crer. Feliz da mulher que tem um marido, possa crer, esse é meu marido, é o meu homem, eu me encosto nele, me reclino nele, me descanso nele. Pode ser um babão, mas ela crê nele. Os outros dizem, mas esse babão é meu marido, não interessa o que você fala. É meu marido, é meu homem. Valoriza o seu homem. A igreja valorizar o seu pastor. Isso é lindo, isso é lindo. Isso é lindo. A boca dele é a boca de Deus. Ele é o regente de Deus para mim, para reger-me. Reger em tudo, tudo. Coisas que eu não entendo, que eu entendo, eu vou ficar ao lado. Eu tenho provas que fala mais alto que Deus está nisto. Você diz, eu tenho provas que fala mais alto que Deus está nisto. Então, para que eu vou questionar isto? Pois não entendi isto ou aquilo outro. Esta é a igreja que vai subir no arrebatamento, que está nessa grande sinfonia, cujo regente é esse grande Deus, o grande Deus. O grande Deus é o nosso regente. Regente, variedade. Ele não tem que ser como ele não tem que ser como ele. Nós somos iguais na doutrina, na sã doutrina, na palavra, na fé. Mas maneiras, às vezes, tem alguma diferença. Humana, ele gosta de torta de maçã, ele gosta de torta de cereja. Ele gosta de uma forma assim, colocar a coisa de uma forma, ele já coloca a mesma coisa de outra forma, mas a coisa é colocada. Isso é lindo, a variedade de Deus. A variedade de Deus é linda. E sobretudo, o respeito pelos regentes de Deus. O dia que morre isso, a igreja acaba. E tudo que Satanás quer é acabar isto. Acabar o respeito do povo para com a igreja. Aí ele faz baderna. Tudo que o diabo quer é destruir. Essa simplicidade, esse respeito. Nota, o regente bate aquela varinha, o coral em cima. Toca a varinha, coral em cima. Tudo que o diabo quer é que o regente manuseie a varinha e o coral cante de outra forma, exerce de outra forma. Aí não é sinfonia, aí não se torna a sinfonia de Deus.
Foi o último parágrafo. Qual foi o último que o senhor leu, irmão? Se você é parte da sinfonia de Deus, não interrompa o ritmo. 171, de qual mensagem? Shalom, que lindo, que lindo. Que lindo, que lindo. Palavras abalizadas, bem abalizadas. Acabamos de ouvir, não é? Deus nos ajude a ser sensíveis à varinha. Como é que chama a varinha? Aquela varinha? Batuta. A batuta do regente. Você nunca perde por isso. O meu tempo que eu mais errei foi quando eu desobedeci meu regente. Os meus erros da minha vida foi quando eu desobedeci meu regente. Foi. Eu não tenho vergonha de falar a verdade. Você também não precisa ter vergonha, não. Você diga para seu marido, foi o tempo que eu mais errei, foi quando eu te desobedeci. Desobedeci a batuta. Você diga para sua esposa, marido obedecer a esposa não é feio, não. Não é feio, não. Abraão, em certo momento, é ele, não é? Mas em certo momento, ouvir ela é prudência. Foi só uma vez de Abraão, né? Mas a minha, às vezes, precisa ser 2, 3, sei lá. Mas é a batuta. Por dia, né? A batuta. A batuta. Obedecer a batuta do regente. O Espírito Santo, através dos seus homens, é o regente para cada igreja. Para cada igreja. Nós somos um grupo de igrejas irmãs. Cremos na mensagem de William Branham. E o Espírito Santo usa cada regente deste para reger cada igreja. E oxalá que tenhamos humildade e sensibilidade para conduzir isto da forma mais pura, mais limpa, mais perfeita. Deus nos deu humildade. A Bíblia agora foi modificada, você sabe, né? Vós, maridos, obedecei às vossas mulheres. Mudou a versão da Bíblia, né? Mas agora vamos ouvir o pastor Márcio, ele é co-pastor do pastor Heber. 40 minutos, o senhor dá conta? O povo não está com fome, não tomou café agora mesmo. Esse é o meninão, peguei ele lá, ele era menininho, fake só, agora ficou mais bonitinho. Bonitinho, mas eu amo essa gente, ali do norte. A de gravata, ficou bonitinho. Ali, gente sofredora do norte, nós chegamos ali em 89, trabalhamos, militamos juntos por muitos anos. Eu amo esta gente sofredora, lutadora, e ver você hoje aqui ajudando o seu pastor, isso é honra. Fique ao lado do seu pastor, isso é lindo. Seu regente, ouça, acompanhe a batuta do seu regente. Não é eu que tenho a batuta para você, não. A batuta para você é seu pastor. Pastor Heber. Deus te abençoe. Glória a Deus. Que Deus continue nos abençoando, irmãos. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de agradecer primeiramente ao pastor Adalto. Como ele disse, a gente tem uma consideração de pai e filho. E ele nos pastoreou durante 8 anos. E realmente ele fez o papel de pai. Eu não vou dizer o resto. Mas graças a Deus por esse ministério, qual nos pastoreou nesse período, e foi para nós esta batuta, nos dias em que ele esteve à frente da igreja, ali naquela região. Agradeço muito ao pastor Adalto por tudo que ele fez por nós, especialmente por mim. Fase de adolescência, juventude, tive o privilégio de ele fazer o meu casamento,
Graças a Deus por tudo isso. E também gostaria de agradecer ao pastor Heber Gonçalves, que é o meu pastor hoje, pela confiança. E eu sempre gosto de dizer que quando eu estou no púlpito, o meu pastor está no púlpito, porque ele me ordenou para isso. E eu agradeço a Deus pela confiança que Ele depositou em nós para estarmos aqui também. Como a cada um dos ministros que terão a paciência de nos suportar durante esses minutos, que nós estaremos falando alguma coisa aqui da Palavra de Deus. Amém? Vamos então nos colocar de pé, irmãos? Vamos ler a Palavra de Deus? Gostaria de ler Atos capítulo 3, nós vamos ler até o versículo 8. Atos capítulo 3, versículos 1 ao 8. Cura de um coxo. Discurso de Pedro no templo. Atos capítulo 3, versículos 1 ao 8. E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Senhor Deus, esta é a tua palavra. E nós, neste momento, dependemos, meu Deus, da tua unção para falarmos dela. Somos apenas instrumentos nas tuas mãos. E, Pai, pedimos que o Senhor nos ajude mais uma vez, como o Senhor nos tem ajudado até aqui. Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Sentai-vos, irmãos. Glória a Deus. Eu creio que o assunto do qual eu vou falar será uma sequência do que nós ouvimos no primeiro período, principalmente do que o pastor Adalto colocou na sua preliminar, sobre a necessidade de sermos cheios do Espírito de Deus. Depois o pastor Gustavo Rabelo veio e disse, e findou a sua mensagem dizendo: e o Espírito que está em você rege a sua vida. Eu gostaria de falar neste momento, eu gostaria que nós meditássemos em uma pergunta. Vamos colocar uma frase interrogativa para a nossa meditação. O que eu tenho? Vamos perguntar para nós mesmos. O que eu tenho? Não o que eu tenho de bens materiais, riquezas, imóveis ou móveis, mas o que eu tenho de Deus. Vamos pensar nisso neste momento. O que eu tenho de Deus? Mensagem O Sinal, parágrafo 97, o profeta diz assim, 97 e 98. Quando Pedro e João passaram pela porta chamada Formosa, ali estava um homem que era aleijado, coxo desde o ventre de sua mãe. E ele disse: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Vê? E falaram com eles, e souberam que eram homens sem letras e indoutos. Mas eles observaram que eles haviam estado com Jesus. Veja, o sinal estava aí.
exposto, veja, o que eu tenho. Vendo um pobre irmão caído ali, aleijado e deformado e tudo, e a mesma vida que estava em Cristo, estava neles, em Pedro e em João. O que eu tenho. Em meu nome expulsareis demônios. Não eu expulsarei, vós expulsareis. Se disserdes a este monte, não se eu disser, se vós disserdes a este monte. O que eu tenho? Pedro disse ao paralítico, ali naquela porta chamada Formosa: o que eu tenho, eu te dou. E o homem foi curado. Vamos pensar nisso um pouquinho nesta tarde, meus irmãos. Aquele homem foi curado com o que Pedro tinha. Pedro não disse para ele: o que Jesus tem, eu te dou. O que seria bom, até correto. Mas Pedro havia descido do Pentecostes e ele tinha sido cheio de algo muito grande. Ele havia sido cheio do Espírito Santo. Então ele pôde descer e dizer para aquele homem: o que eu tenho eu te dou. Agora, irmãos, vamos pensar um pouquinho. Será que o que eu tenho pode fazer com que alguém se coloque de pé também? Será que o que eu já tenho recebido de Deus durante todos esses anos, pregações, ensinamentos, doutrina, revelação da palavra, mensagem de um profeta que nós temos crido, será que o que eu tenho pode fazer com que alguém se coloque de pé? Mensagem sempre presente, água da rocha. Eu gostaria de tomar aqui um pouquinho, parágrafo 147. Vou tomar aqui alguns parágrafos, alguns trechos do 147 ao 149. O profeta disse: agora, irmãos e irmãs, eu quero perguntar-lhes algo. Então, se somos nascidos de novo do Espírito de Deus, Deus não tem pequenas partes fracas e grandes partes fortes. Ele é inteiramente Deus. E se você tivesse o bastante de Deus em si, mesmo que isso fosse simplesmente uma sombra, isso seria um poder suficiente para formar uma nova terra. Isso é poder suficiente para formar uma nova lua e um novo sistema. Isto é Deus, e isto é força. E agora mesmo, cada crente aqui tem vida eterna, a qual é o Espírito de Deus em você. Vida eterna é o Espírito de Deus em você. Poder suficiente que levantará o morto, que curará o enfermo, que porá órbitas em condições. Porém, isto é controlado por uma lei. Qual é essa lei? Irmão Brana, qual é essa lei que controla esse sistema? Porém, isto é controlado por uma lei, aquele Espírito que está em você. Essa é a lei que controla esse sistema de Deus na terra hoje. Esta é a lei que controla o poder de Deus para se manifestar na terra hoje. Esta é a lei que estava em Pedro ali na porta chamada Formosa, quando ele disse: o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Vocês são filhos e filhas de Deus.
aquele mesmo Espírito que você tem em si, te ressuscitará no dia da ressurreição. Não é aquele Espírito que eu terei, não é aquele Espírito que eu tive, aquela experiência boa que lá nos dias em que eu me batizei, eu tive tão perto disso. Eu fui uma bênção para a igreja. Eu dancei, eu cantei hinos espirituais, eu falei em línguas, eu louvei, eu profetizei. Não é aquele Espírito que estava em nós, é o que está em nós, é que faz a diferença. E o poder que nos ressuscitará está exatamente em nós agora. Nós estamos agora em lugares celestiais. Nós estamos agora no poder da ressurreição. O que eu tenho? O que eu tenho? Pedro disse: o que eu tenho, isso te dou. Vamos pensar um pouquinho, irmãos. Meditar assim, de uma maneira calma, serena. Vamos meditar um pouquinho nisso. Será que o que eu tenho, eu posso dar? Será que o que eu tenho, eu posso dar? E se eu der isso que eu tenho, que benefício fará o meu irmão? Que bem fará a minha irmã? Que bem fará o necessitado, se eu der a ele o que eu tenho? Será que eu tenho paz? Será que eu tenho amor? Será que eu tenho vida eterna? Será que eu tenho o Espírito Santo? Será que eu tenho cura? Será que eu tenho libertação? Será que estas virtudes, será que aquela natureza do Cordeiro, a estatura do varão perfeito, será que eu tenho ela? Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Será que eu tenho estas coisas para dar? Pedro tinha. E quando ele disse isso, foi suficiente para aquele homem se colocar de pé, meus irmãos. Oh, quantas vezes nós nos encontramos, temos nos encontrado e ainda nos encontraremos em situações que a única coisa que nos salvará é aquilo que nós temos. Na hora da emergência, na hora da necessidade, na hora do desespero, quando o pastor não está ao alcance, quando o celular dele, quem sabe, está fora de área, e quem sabe o meu ente querido está numa situação terrível, e que não dá tempo. Ah, irmãos, um dia permitam-me contar um testemunho, para a honra e glória do Senhor. Eu estava dentro da ilha do Bananal, acampado com a minha família. Do lado de lá do rio Javaé. E à noite meu filho se engasgou com uma espinha de peixe. Ele tinha 1 aninho e pouco. E ele se engasgou com a espinha de peixe. E ele começou a roxear, ele não respirava nem um pouquinho. E ele ficou roxo nos meus braços. Não dava tempo chegar no hospital. Não dava tempo ligar para o pastor. Não dava tempo de nada. Oh, irmãos, nessa hora é quando nós olhamos para nós mesmos e perguntamos: meu Deus, o que eu tenho?
Meu Deus, onde está aquilo que eu aprendi de Deus? Meu Deus, o que será de mim agora? Graças a Deus, nós oramos, nos reunimos, irmãos, naquela hora, e fizemos uma oração rápida. E quando terminamos a oração, meu filho tossiu e voltou a respirar. E é uma bênção na igreja hoje. O que eu tenho? Eu posso dar o que eu tenho? Ou será que eu tenho tristeza, melancolia, mágoas, razões, ódio guardado no peito, no coração, que impede Deus de responder orações? E aí nós poderíamos citar muitas coisas. Sensualidade, olhos de cobiça, vida desordenada, palavras escaridosas. Às vezes passamos o dia todo sem comedir as nossas palavras, vendo que não convém, falando que não convém, agindo de maneira que não convém. E aí, quando precisarmos dizer para o meu irmão, para minha irmã, o que eu tenho, eu te dou. Será em que condição ele ficaria depois destas palavras? Será que ele não ia, numa linguagem popular, não ia ficar todo desmantelado, pior ainda? Será que nós podemos dizer: ó, meu irmão, o que eu alcancei de Deus hoje, a experiência que eu tive com Deus hoje, através da oração, através do culto doméstico, através de ouvir a palavra de Deus, eu vou te dar, e isso será suficiente para você ser um vencedor. Oh, irmão, Deus quer isso de nós. Palavra falada tem que estar em nós, para nós podermos dar ela para o nosso irmão. Como disse o profeta, para nós reclamarmos a chuva sobre a lavoura do irmão que está perecendo. Mas, o que eu tenho? Pedro, antes do Pentecostes, não deu conta de curar nem uma febrezinha da sua sogra. Oh, meu Deus! Oh, Pedro! Nem uma febrezinha da sua sogra teve que correr atrás de Jesus. Jesus veio e ela foi curada. Mas depois do Pentecostes, até a sombra dele curava os enfermos. Até a sombra daquele homem curava os enfermos. Não era idolatria, não, como fazem hoje uma estátua dele, não. Era a unção de Deus sobre ele. E por onde ele passava havia uma atmosfera celestial do Espírito de Deus naquela vida. E os enfermos eram curados. Ah, irmãos, será que nós estamos antes ou depois do Pentecostes? Vamos perguntar isso para nós mesmos, nossa vida. Meu Deus, será que a minha vida, a minha condição, será que eu estou antes ou depois? Paulo teve uma experiência
experimentada com Deus, a tal ponto que ele podia dizer, isso foi citado aqui cedo, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo quem vive em mim. Oh, irmãos, já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Aí, um grupo de rapazinhos lá, os filhos de Cefa, queriam imitar a Paulo. Quem sabe até com uma boa intenção, né? Vamos fazer uma obra para Deus também. Fazer uma obra para Deus. Vamos pregar o Evangelho. E eles aprenderam os dizeres de Paulo, criaram uma rezinha para eles lá. E então foram lá no endemoniado e disseram, vamos expulsar também. Paulo expulsa, nós também vamos expulsar. Não vamos falar as mesmas palavras. Nós cremos na mesma mensagem. Nós temos o mesmo profeta. Ah, irmãos, há uma diferença muito grande na letra e no espírito dessa mensagem. A letra está disponível para quem quiser, aonde quiser. Mas o espírito dela é para quem está depois do Pentecostes. O espírito desta mensagem é para quem tem temor de Deus. Não é para imitadores, não. Não é para personificadores, não. É para eleitos de Deus, que foram chamados pelo decreto de Deus, para ter temor de Deus e da sua palavra. Ah, irmãos. Não, nós aprendemos com Paulo. Nós aprendemos com Paulo. Vamos sair também fazendo uma obra para Deus. E foram. O demônio desafiou ele, disse, Paulo eu conheço. Paulo tem. O que eu tenho? Paulo tem. Mas e você, será que tem? Vocês acham que vocês têm só porque vocês aprenderam as palavrinhas que ele dizia? Não, não, não. Aquele espírito pulou neles, rasgou suas vestes e eles saíram na carreira. Eles não tinham o que Paulo tinha, não, irmãos. Mas eu creio que eu estou falando nesta tarde para as pessoas que têm o que Paulo tinha, para pessoas que têm o que Pedro tinha, para pessoas que têm o que William Branham tinha, para pessoas que têm o que Jesus Cristo tinha. Oh, irmãos, glória a Deus por isto. Nós não fomos chamados para brincar de crente, para imitar a Paulo, para imitar a um ao outro com palavras, não. Nós fomos chamados para imitar a eles com a nossa vida, com o nosso testemunho, com o nosso viver, irmãos. Ai, irmãos. Às vezes nós nos encontramos pródigos. Em São Lucas capítulo 15, nós vemos ali a parábola do filho pródigo. Se nós olharmos direitinho ali, nós vamos ver que ali tinha dois pródigos. Um pródigo que estava fora da casa do pai e um outro que estava dentro. Dois pródigos. E se nós analisarmos direitinho, nós vamos ver que o que estava dentro da casa do pai estava numa condição pior. Pior. Aquele que estava fora tinha consciência. Eu tenho que voltar para a casa do pai. Eu estou perdido. Eu estou no vício, eu estou nisso, eu estou naquilo. Eu tenho que voltar para a palavra. Sabe de uma coisa? Quando ele voltou, ele preparou um discurso. Ele elaborou um discurso e disse, eu vou tentar convencer o meu pai a me deixar pelo menos como um dos seus servos. E ele elaborou o discurso, e quando chegou, o seu pai o abraçou. E ele disse, pai, eu pequei contra o céu, contra a terra e perante ti. Eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me apenas como um dos teus jornaleiros. E ele fez um discurso. E o pai ali, se fosse um desses pais denominacionais de hoje, quem sabe teria dito, então você vai ter que ficar 90 dias de prova.
Ou então você vai ter que subir no monte, descer o monte tantas vezes para você voltar a ser meu filho. Ou você vai ter que fazer isso e aquilo outro e tal. Mas o nosso pai não é assim não. O nosso pai disse para ele. Aliás, não foi nem para ele, disse para o seu servo: vão lá e matam no novilho cevado e vamos fazer uma festa. Porque esse meu filho estava perdido e quem sabe vai ser achado. Foi assim? Não. Vamos fazer festa porque esse meu filho estava perdido e foi achado. Meu irmão, minha irmã, quando você dá um passo para Cristo, você já foi achado por Ele. Dê meia volta na sua vida nesta tarde. Dê um passo para Deus e Ele está de braços abertos para te receber. Não precisa de um grande discurso. Não precisa disso, daquilo outro. Uma grande oferta, como estão cobrando por aí, não. Dê um passo para Cristo, Ele está de braços abertos para te receber. Esse era o primeiro pródigo. Mas aí o outro que estava dentro de casa, pródigo muito mais do que aquele, ficou contrariado. Se agora meu pai, esse aí aprontou tudo isso e vem, e meu pai faz festa, eu estou aqui dentro da casa dele o tempo todo, nunca recebi nada. Irmão, às vezes nós nos tornamos pródigos dentro da igreja, coração endurecido, vidas que com tendência de julgar os fracos. Daí, ó, vai lá, pronto, e vem, e aí o pastor já está até na comunhão. Oh, meus irmãos, às vezes nos coloca numa situação de muito mais pródigos do que aquele pródigo que estava lá fora. E o pai dele disse: não, meu filho, você sempre esteve aqui. Você não sabe nem o que é sofrer, rapaz. Vamos ter misericórdia desse outro. Vamos exercer o sacerdócio. Às vezes, nós nos encontramos nessa condição, meus irmãos. Mas ainda há um oleiro. E nós somos o barro. O pastor Gustavo falou aqui. Vamos descer na casa do oleiro. E vamos ir até o Pentecostes. E vamos receber aquela unção de Deus novamente em nossas vidas. E vamos ser cheios do Espírito de Deus. Aí nós vamos poder dizer: o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Amém? Eu gostaria de encerrar apenas com estas palavras na mensagem A Sua Vida Digna do Evangelho 277. O profeta disse: vamos ser filhos de Deus, para que possamos andar uma vida que seja digna do Evangelho. Quando alguém descer a rua, diga: se alguma vez houve um cristão, lá vai um. Lá vai um através de quem Deus mostra exatamente a si mesmo. E aquele homem é um verdadeiro cristão. Se alguma vez houve cristão, você pode pensar que ela parece antiquada. Ela é uma dama genuína. Aí está. Seja um cristão honrado, pois nós somos forasteiros aqui. Esse não é o nosso lar. Nosso lar é em cima. Somos filhos e filhas de um rei. Que nossas vidas possam ser uma vida de reputação, uma vida de honra, e que possamos viver aquele tipo de vida para então nos chamarmos um cristão. E se você não pode viver essa classe de vida, então pare de ser chamado um cristão, porque você está somente trazendo opróbrio sobre a causa. Que Deus tenha misericórdia de nós. Glória a Deus, aleluia. Que Deus os abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Você vai ouvindo. É tão maravilhoso, né? Você vai ouvindo e dentro de você, vai conferindo. Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui.
Você vai enxergando aquilo que você vai ouvindo dentro de você. Está aqui. Eu tenho. Graças a Deus, porque eu tenho vida. Você tem vida. Amém. Nós temos vida. Vida. Pode cantar mais um hino, irmãos. Eles pediram, a cozinha pediu mais um tempinho lá. Um hino que vocês tiverem aí, eu não sei, qualquer um. A cozinha pediu um tempinho lá. A palavra de Deus nunca põe o eleito no canto da parede. Ela não põe, ela confirma. Ela confirma dentro de você, está aí, você tem. Aleluia.
pastor João. Nós estamos vivendo a última hora. Nós ouvimos isso desde o Pentecostes, mas os fatos que estão ao nosso redor hoje mostram para nós que nós estamos vivendo nos dias do Filho do Homem e também nos dias de Sodoma e Gomorra. O mundo, eles têm a ousadia de mostrar o que eles têm. Eles são desinibidos para se identificarem através de seus atos, de sua conduta. E o Espírito Santo, que tem vindo a nós, também pela mesma forma, tem nos dado uma unção especial para a era em que vivemos. Não é a mesma unção que foi em outras eras, porque os demônios se confrontaram com a igreja em um outro ângulo. E hoje, os demônios estão se confrontando com a igreja em um ângulo diferente. Por isso, a unção que tem vindo sobre nós hoje, especialmente, é para discernir entre aquilo que parece ser. Uma das coisas que o irmão Brana pregou e que me chamou muito a atenção foi a questão do cacho de trigo. Antes de ter o trigo, quem não entende de trigo pensa que tem um cacho de trigo nas mãos. E depois que o grão de trigo é extraído do cacho, quem não entende da cultura, do plantio, da colheita do trigo, vai continuar pensando que tem trigo, mas ele já saiu. E na hora em que vivemos, então você sabe, você é trigo, e a palha já ficou para trás. Você tem vida. Na verdade, o grãozinho de trigo, depois que ele saiu da palha, ele não é tão bonito quanto ele era bonito quando estava na palha. Ele perdeu a aparência, mas não perdeu a substância. Não perdeu o conteúdo, e a prova disto é que se aquele grão for colocado na terra, ele brotará e trará uma nova vida, um novo pé de trigo. Agora, você tem concentrado em você a vida de Deus. O Espírito Santo é Deus na terra outra vez. É isto que nós temos visto, é isto que nós temos aprendido, e é isto que é importante para a hora que vivemos. Vamos orar. Nosso querido, nosso precioso Pai Celestial, a Tua palavra tem vindo a nós de forma especial, e nós, Senhor, temos sido levantados do pó, temos sido levantados do monturo, para estarmos entre os príncipes, entre os anjos, em alturas celestiais. E nós pedimos ao Senhor que nos ajude a segurarmos, a guardarmos, ó Deus, estas coisas para momentos futuros que virão a nós, quando elas serão úteis a nós. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, ó Deus, porque isto é mais do que a cura de um câncer, isto é mais do que a cura de uma paralisia, porque isto é o reflexo perfeito da vida eterna sendo manifestado em nós. Em nome de Jesus nós agradecemos, e nesta hora oramos também
pedindo que o alimento oferecido a nós seja abençoado e santificado, que as mãos que trabalharam para eles chegarem a nós sejam também recompensadas, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Agora você vai sair, os obreiros como ontem, vai sair por aqui, por aquela porta lá, eles vão almoçar lá em cima, no andar de cima, e a igreja aqui no andar de baixo, aqui no piso, vão sair por essa porta do centro, a igreja, e os obreiros com suas famílias, vão sair por essa porta do lado e subir lá para cima. Aperte a mão do seu irmão, vamos ficar de pé, aperte a mão de sua irmã e diga: Deus te abençoe. 14h começa o trabalho dos jovens, e 18h com toda a igreja. 18h com toda a igreja. Deus os abençoe. O ensaio, quem vai cantar, dueto, solo, trio, é 1h20 solo, o ensaio, 1h20 o ensaio. Vocês venham, quem vai cantar, duetos, solos, 1h20. Deus os abençoe. A Jesus seguir eu quero, seja sorte sim qualquer, onde quer que vá meu mestre, seguirei sem mais temer. Se o caminho for custoso, nele houver escuridão, por ali tu já passaste e me tomas pela mão. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Se encontrar dificuldades e envolver-me a tentação, tu também tentado foste e sofreste provação. E se for tua vontade que eu transponha o Rio Jordão, tu também o atravessaste, seguirei com prontidão. Ó Jesus,
até